muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Saindo Franco na área, com vocês para mais uma conversa. Só trago gente interessante a esta mesa, histórias que você aí do outro lado pode compartilhar, pode ouvir, pode rir e chorar, mas sempre tem uma pessoa incrível aqui do outro lado para trocar uma ideia comigo. Lembrando que estamos pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. E é um dever moral e cívico, você que acompanha Francamente, curtir, compartilhar, fazer com que essas palavras ditas nessa mesa furem o algoritmo. Furem não, mas que eles enganem o algoritmo e nossa palavra consiga chegar cada vez mais longe. Então, curta e compartilhe, que é a lição de casa, senão nem continue esse vídeo. Brincadeira. Gente, eu sempre falo aqui, quando eu trago pessoas, que eu sou uma pessoa muito privilegiada de estar rodeada de pessoas incríveis, músicos, artistas, poetas, profissionais, mulheres incríveis. E eu trago hoje aqui uma pessoa que eu conheci na minha temporada de 1 ano na Ilha da Madeira, quando eu vivi uma vida de princesa na Ilha da Madeira, larguei tudo, deixei tudo para trás. Talvez eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci na Ilha da Madeira, e para minha sorte ela veio passar umas férias com a família no Brasil, e eu pude o quê? Raptá-la e trazer para esse programa, inclusive uma historinha, antes de eu trocar a câmera aqui. Ela, junto com mais uma outra amiga da Ilha da Madeira, foram as primeiras a gravarem um vídeo para este canal, nós sentadas, nós três, na cama, tomando vinho e falando como era morar em Portugal. Isso, 2017, 2018. E eu abro o vídeo falando que eu jamais ia me tornar uma criadora de conteúdo. E o jogo virou. Cá estou eu do outro lado do oceano. Criei já mais de 1000 vídeos depois desse vídeo, que é um dos mais assistidos do canal. E recebo aqui, em terrinha brasileira, minha amiga da Guiana, Pauline Marinzito. Obrigada. Tudo Tainá, bem? Tudo. Saudade de você, viu? Nossa, é muito bom te ver. Assim, é meio surreal, porque como a gente não se viu, depois eu voltei pra cá em 2018. A hora que eu te vi, eu me teletransportei pra Ilha da Madeira. Por um segundo eu tive assim, será que eu tô na Madeira, eu tô no Brasil? Porque você é uma pessoa que teve muito, não só de presença, mas aquele apoio emocional, aquela rede que a gente cria quando a gente está num país estranho, né? Sim. E eu acho que você foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, que eu me relacionei, nem lembro como foi, talvez pelo Face. Lembro. Você lembra? Lembro. Você me achou pela internet, acho que foi pelo Messenger, né? Pelo Facebook, você mandou uma mensagem, aí eu meio com medo, quem é essa pessoa? Brasileira, quer roubar meu rim. Quer roubar meu rim? Não, fui ver se a gente tinha algum amigo em comum, e a gente tinha um amigo em comum, e vi que você morava em Jundiaí. Eu falei, nossa, mas Jundiaí, esse amigo em comum estudou comigo. No Mackenzie. No Mackenzie, sim. E aí eu falei, não, acho que ela não é uma psicopata nem nada, porque meio que dei uma pesquisada, vi que você trabalhava com cultura e etc. E daí foi assim que a gente começou a conversar e ela marcamos. Ela só é uma brasileira saidinha, buscando amizades internacionais, né? Marcamos um almoço e foi assim, logo de primeira a gente já se identificou, eu acho. Já se conectou, né? Se conectou. E depois eu tenho uma foto, eu, você, o Renato e o Rafa, lá na minha casinha, tomando vinho, que acho que foi o primeiro encontro, sim. Assim. Porque é muito louco. Quanto tempo você tá na Ilha da Madeira já? Setembro de 2017, desde setembro. E você chegou também em 2017. Logo depois, Cheguei logo depois, a gente logo se conheceu e você ficou 1 ano, mas eu fiquei até agora, né? Eu tô lá ainda. Porque tem essa coisa de quando a gente sai de casa, do nosso país, a gente querer criar alguma conexão. Portugal, Ilha da Madeira especificamente, Portugal de um modo geral, tem uma cultura muito diferente da nossa em alguns aspectos, o jeito que fala, mais fechado. E a gente não, né? A gente vem de um lugar que é mais quente. Sim. Eu fiquei 1 ano, então assim, minha rede era você, a Mari, Paulinho, Renato, é quem a gente se encontrava, depois conheci alguns madeirenses, não são portugueses, são madeirenses. Mas como que é pra você e o que foi? Eu vou explorar muito a Pauline aqui hoje, porque eu quero falar de carreira, de profissão, de viver em outro país, porque também teve uma iludida de uma galera que achava que morar em Portugal era descobrir uma riqueza, um sonho português. Na verdade, nunca foi, né? Se você for ver entre os países da Europa, é um dos salários mínimos mais baixos. Portugal está entre esses países. Então,
Depende muito do seu objetivo, né? Eu fui muito mais pelo meu marido, que queria sair do Brasil na época, do que por mim. Mas embarquei, né? Embarquei nessa e tô lá até hoje. Se eu tô lá até hoje, alguma coisa de bom tem, não é? Sim, Então, a gente até veio falando sobre isso, né? As questões de segurança. muito seguro. Porque Portugal não tem essa coisa de viver o que eles chamam de sonho americano, que Não. você vai enriquecer, vai comprar carros, Nunca casas, foi, mansões. sim. Porque também não é muito o perfil do português no geral, né? Sim. Esse lugar de vou fazer qualquer trabalho para ter coisas. É mais uma questão de viver bem ali, né? De comer bem. Comer bem, principalmente. Comer e viver bem, né? As praias também são lindas, né? Eu acho que é isso. Depende do seu objetivo. Eu fui com... Eu casei, né? Aqui e depois fui com ele. E a vida foi acontecendo, né? Eu sou da área de comunicação e marketing, ele já era da área de administração. Acabou se encontrando na hotelaria, tá lá até hoje. E recentemente, eu até, depois da pandemia, aí veio a pandemia, né, que mudou a vida de muita gente. E aí que eu fui fazer um curso de cuidadora, porque tem bastante demanda, né, de cuidadora de idosos lá. E foi assim que eu meio que não mudei totalmente, porque eu faço as duas coisas hoje, né? Eu sou cuidadora de manhã, num período da manhã, e à tarde eu faço as minhas coisas de marketing. Você morava em Floripa ali, né? Antes de ir, Floripa. Eu sou aqui de São Paulo, né? Nasci, vivi aqui até meus 26 anos. Depois fui para Florianópolis, fiquei lá 8 anos. E aí foi lá que você conheceu o Renato? Foi. Isso depois, porque ele também fora de casa, porque ele também é de São Paulo, ele é de São Paulo, de um bairro próximo do meu, né? Onde eu nasci aqui. Aqui não, que a gente está em Jundiaí, né? Mas, enfim. E aí, daí, a gente se conheceu lá e resolvi viajar e me aventurar em outro país, outra cultura. Quando vocês foram... Porque quando eu fui para Portugal, foi numa situação muito diferente. Era um contrato de 1 ano do Rafa na universidade, para o pós-doc dele. Então, para mim, foi muito fácil. Fechei o apartamento, desliguei o carro, eu pagava as contas do Brasil, ele pagava as contas de Portugal... Mas a gente tinha um prazo, um contrato. Então não foi Dora Aventureira, né? Sim. Vamos ver o que dá. Não, porque eu sou medrosa pra caramba nesse sentido. Também não tenho esse espírito empreendedor, né? Ainda mais em outro país. Como que foi essa decisão de vocês mudarem pra lá? Porque ele tem a cidadania, né? Ele já tem, eu não, né? Inclusive eu ainda não tenho. Todo mundo acha que é fácil, né? Eu dei entrada na minha cidadania, só para fazer um parênteses, em 2023, depois de 5 anos morando lá, né, com residência, tudo, permanente. Agora já estou com a permanente. Mas eu ainda não consegui, porque a gente tinha união estável no Brasil e para fazer tinha que casar mesmo, e daí era mais caro. Isso, e daí, enfim, a gente saiu. Eu morava de aluguel em Florianópolis, né? Ele chegou a morar um tempo comigo, a gente teve que entregar o apartamento, né? E eu não tinha muita coisa, não tinha carro, eu tive que vender as coisas, né, os eletrodomésticos e tudo, e a gente foi com 2 malas cada um, e foi isso, foi bem aventureiro. Para a idade que a gente tinha, 36, 34 por aí, acho que é 34 que eu tinha. É meio tardio, mas eu acho assim, nunca é tarde para você fazer o que você... Porque eu acho que seria pior se eu não tivesse ido. Eu ia me arrepender. Primeiro que eu não ia estar com ele até hoje, que já são quase 10 anos com ele, né? E segundo que eu ia pensar, e se eu fosse, como que ia ser? Como teria sido a vida, né? Mas ele já tinha o documento Tinha dele, o documento que né? facilitou, claro. Bastante. Eu entrei com ele e tudo, ele já vinha com a intenção de trabalhar e tudo mais, né? E eu fui depois fazer o processo todo de arranjar trabalho, e depois o título de residência, e assim foi. Eu pergunto porque a gente já volta para essa história, mas tem muita gente que também cai nesse conto de chegar lá, arruma emprego, chegar lá como se fosse fácil esse lugar de ser imigrante. Não é. E tem um lugar também que a gente... Tem a xenofobia, o brasileiro se acha... Tem esse lugar muito do branco, né? E aí, em lugar nenhum do mundo a gente é branco, a gente é latino, né? Então, tem essas questões que elas impactam quando a gente chega em outro país, que a gente não tem essa percepção no Brasil. Porque quando a gente fala de desigualdade racial no Brasil, são pessoas brancas e pessoas negras, né? Em outro país, a gente é latino e ponto. Né? E há uma resistência, né? Ainda mais em países fechados como Portugal, que passou por crises econômicas, e aí tem aquela coisa, vem roubar nosso emprego, tem todas essas questões, né? Tem. Hoje em dia, eu não sei se eu me acostumei com... Mas no início, a gente sentia mais, assim.
Também tem a questão que a gente acaba conhecendo mais as pessoas, vai sempre nos mesmos lugares onde a gente é bem tratado, né? Então, acho que por isso que meio que agora eu não vejo muito assim na rua. Mas quem vai pela primeira vez sente, sim, por ser brasileiro, por ser mulher, principalmente mulher solteira brasileira que vai para lá, e as mulheres, as portuguesas, não gostam porque acham que você vai lá para prostituição. Ou prostituição, que acontece também, ou então casar com um português só para ter a cidadania, né? Você casou com português. Não, é. O meu caso foi diferente. É, uma portuguesado, né? E não... Mas esse negócio de ir para arranjar trabalho agora está diferente, que mudou a lei recentemente. Você já não pode ir como turista ir lá arranjar trabalho para depois ter o visto. Você tem que tirar o visto daqui agora, do Brasil, antes de ir. Mudou. Não, acho que faz 2 anos que Porque nós tivemos... isso. Eu lembro quando eu voltei de Portugal, que foi ali 2018, teve muito brasileiro indo para Portugal. Justamente para frear isso e não acontecer da pessoa aí, não conseguir trabalho e ficar em situação de rua. Sim. Não só para os brasileiros, mudou a lei para todas. Tem que ter o visto antes, né? Só acho que quem é da União Europeia é que não precisa disso, mas quem é, por exemplo, da América Latina tem que ir já com visto. Precisa. Daqui. Você tem que ter uma proposta de trabalho ou alguma coisa que fala assim, não, eu tenho como... eu tenho um trabalho, eu tenho como me sustentar, eu não vou para lá para mendigar ou alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que impacta muito o influxo migratório como esse de brasileiros indo para Portugal, tirando as piadas, a Guiana brasileira, todas essas coisas, essas alegorias de internet, tem a própria questão de estrutura de Portugal, né? Portugal é um país super antigo, muita casa de pedra ainda, os aluguéis subiram absurdamente também, né? Os T0, T1, a procura aumenta, né? A demanda aumenta, preços também. E os moradores, os portugueses reclamavam disso, né? Desse aumento de custo de vida por conta desse fluxo, em especial brasileiros, né? Não sei dos outros países, mas a gente deu uma estragada lá, galera. Demos uma estragadinha em Portugal. E o que tem acontecido é que quem tem o poder de compra de esses apartamentos e casas com valores exorbitantes, tanto aluguel quanto venda, principalmente venda, são os nórdicos, né? São os países nórdicos, os países mais ricos, que vão para lá ou para investimento mesmo, comprar e alugar, ou para comprar e morar, ou ter uma casa de praia, casa de veraneio. Exatamente. Eu lembro muito que na Ilha da Madeira tem um fluxo muito grande de alemão e francês, né? Ingleses também. Ingleses também. São esses 3 públicos os maiores na Madeira, né? Agora, não sei dizer em Lisboa, no Porto e outras cidades. E é um público mais velho também, né? A faixa etária é mais... Se bem que agora, depois da pandemia, veio mudando um pouco. Ainda vem mais esse público que tem dinheiro e que é mais velho, né, mais sênior, mas tem vindo os aventureiros, porque a Madeira, não sei se as pessoas conhecem, é muito natureza, né? Então, tem muito trekking, muito rafting, então acaba chamando os jovens. E eles estão descobrindo a Madeira agora, né? Então, descubra a Madeira. Tem bastante ainda campanha nos Estados Unidos, não vinham muitos americanos, agora tem vindo, depois da pandemia, muitos americanos para lá. E a cultura norte-americana é muito diferente, né, dos europeus em geral. E o estilo de vida também, eles vêm com uma mentalidade, eles chegam lá, eles encontram coisas que eles não têm né, na América em geral. Sim. E é que nós, brasileiros, fomos muito colonizados pela cultura norte-americana. A gente está né? muito acostumada, mas tem muita coisa que o madeirense, mesmo o português, a gente fala, eles não conhecem. Mesmo de cinema, cultura pop, referências que a gente cresceu. Que a gente cresceu com a referência norte-americana, né? Eu percebi isso na música, tinha bastante música brasileira. A Ilha da Madeira, especificamente, muito venezuelano, até por conta do fluxo dos anos 50, né, no petróleo. Agora deve estar um rebuliço lá, a Ilha da Madeira, né, com a questão dos venezuelanos que querem voltar, repatriados. Quando descobriram petróleo na Venezuela na década de 50, muito madeirense, em especial madeirense, foi para a Venezuela. Tiveram filhos, fizeram vida. E essas pessoas têm direito, né? Tem a cidadania, a dupla cidadania, né? Porque também mandavam dinheiro para a Ilha da Madeira. Sim. Até tem um livro de algum evento que você falou, vai ter esse evento aqui. Eu fui num evento que você mandou eu ir. Eu não lembro se você foi, mas eu fui. E aí eu comprei, acho que eu ganhei um livro que era sobre imigração madeirense na Venezuela. Eu tenho esse livro, não sei se está aqui ou se está em casa, mas tinha até o jornal de madeirenses que estavam na Venezuela, faziam um jornal procurando esposas
na Ilha da Madeira. Nossa! Comerciante madeirense com comércio, procura esposa para filhos, nananã. Tinha esses anúncios de jornal de casamento. Nunca vi, né? Porque eles queriam casar com mulheres da Madeira, Da Madeira, né? sim. Então tem esse documento histórico. Acho que foi a pesquisa de alguém, enfim. Que de vez em quando eu ia parando umas coisas lá em Portugal. Eu falei, Rafa, põe uma camisa aqui que eu tô almoçando, tô aqui num negócio tomando vinho com o presidente da Madeira. Ah, você até conheceu, né? Conheci ele. Nem sei como, mas aí tem uma Foi fotinha. num evento, eu acho, Lá né? na Quinta Quinta da Magnólia, não lembro agora onde foi. Também não lembro, mas tinha esses momentos, né? E eu lembro de me chamar muito a atenção essa coisa desse fluxo e como algumas coisas da cultura que é específica da Ilha da Madeira parece com a cultura brasileira, né? A poncha, Sim. Algumas músicas. Também lá tinha a Melinha, que namorou o Teixeirinha do Brasil, e aí tem música daqui que eu descobri que era uma música madeirense que ele roubou delas, umas coisas. Eu falo, gente, olha que loucura. Mas tem coisa que é reivindicado na Ilha da Madeira que eu falo, não, caipirinha... A caipirinha é brasileira. Caipirinha brasileira, não vem com essa história que a poncha... A poncha é da Madeira, a caipirinha é brasileira. O rum madeirense, que é a nossa pinga, né? Nossa cachaçinha... Aguardente, né? Aguardente, porque tem também o rum da Madeira, que eu particularmente nunca tinha tomado, tomei lá, né? Que eles até têm um festival só de rum. Agora, a nossa cachaça é equivalente à aguardente deles, mas o gosto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Que é o que eles fazem a poncha, né? A poncha, que é uma bebida com aguardente, vai laranja, limão, mel. E tem umas variações, aí com outras frutas eles não colocam mel ou não colocam alguma coisa, né? Mas é muito parecida, assim, com a nossa mas cultura, não vai gelo, né? não vai gelo. Tem gente que põe gelo, mas a real mesmo, ela é quente, ela é forte, né? Bem forte. Não é igual a caipirinha que você toma na praia ali com gelo e tal, igual a gente. E a cultura do continente para a cultura da ilha, ela também muda bastante, muda, né? muito. Eu fiquei pouco tempo. Isso é uma coisa... Não sei se eu falei no outro vídeo, mas para quem não assistiu... O outro vídeo está prescrito já, gente. Tem muito tempo, a gente está atualizando, entendeu? Mas assim, quando a gente saiu do Brasil, a nossa ideia era morar no Porto. A gente ficou 15 dias por lá, mas parece que as coisas não fluíam, assim, a gente não conseguiu trabalho... Tinha uma questão de documentação também, que ele precisava de uma assinatura de um familiar, de alguém que assinasse por ele como representante fiscal. E por isso a gente foi para Madeira, porque ele tem família lá, né? A família da mãe dele é toda de lá. E aí a gente foi para Madeira, foi por isso que a gente foi para lá. Então eu não sei dizer muito a cultura do... Eu fui visitar depois, conheci Lisboa, fui ao Porto outras vezes, mas não sei te dizer a diferença. A cultura do dia a dia, porque uma coisa é ser turista num país, exatamente, né? Num lugar. Outra coisa é você viver aquele dia a dia, né? Eu sei que o sotaque é totalmente diferente. Muito. Você vai pro Porto, fala de um jeito, Lisboa outro, e a Madeira é bem difícil, em algumas regiões do campo, assim, é bem difícil de entender. Mas eu acho a Madeira tão sotaque gaúcho. Deve ser por isso que eu entendo, porque eu convivi com muitos gaúchos, né? Tenho muitos amigos também, então, e vivi em Santa Catarina, onde tem muitos gaúchos, então... E o sotaque do interior de Santa Catarina também, ele é super puxado, né? Pode ser por isso que e eu me acostumei. acostumei. O Rafa tinha muita dificuldade pro sotaque madeirense, muita. E o Rafa fala inglês, francês, cara. E eu não. O ouvido já cantava, eu já entendia, né? Mas agora, quando eu morava lá, eu sentia a diferença do sotaque do continente, de Lisboa, para a Ilha da Madeira, para o Açores. O Açores tem uma coisa que às vezes parece meio francesa até, é muito louco isso. Bem, né? não conheço Açores, é o próximo objetivo aí, vamos ver se eu conheço esse ano que vem. Vamos falar você falou da mudança, né, para a Ilha da Madeira, a questão de emprego, de alguém assinar, fiscal. Não é só uma mudança de cultura, de hábito, de geografia, mas também é uma mudança nossa, interna ali, de buscas para a vida. Você sempre foi da área da comunicação, atuava na área da comunicação, e aí chega num país com uma outra língua, com uma outra forma de se relacionar. Sim. Eu sei que de 2017 para 2026 agora, muita coisa mudou, inclusive a forma que a gente se comunica digitalmente, o marketing mudou. Inteligência artificial. Nossa, mudou tudo. De um ano para cá já mudou tudo, imagina... A pandemia foi um marco, né? A pandemia foi um marco de tudo, assim, ó. Depois que veio, tudo ficou mais rápido, parece. Parou e depois tudo ficou mais rápido. Acelerou. Foi uma mudança, assim. Tanto é que até por isso eu acho que eu quis meio que mudar de área, assim. Falei, vou fazer um outro curso, vou ver o que está precisando aqui, e fui ser cuidadora, né?
Mas eu tento me atualizar, continuar acompanhando inteligência artificial e fazendo trabalhos assim, porque senão a gente fica parado no tempo, Sim, né? sim. Ainda mais trabalhando sozinha, remotamente, então... E o marketing foi uma coisa que antes tinha só os profissionais do marketing que atuava, agora Todo mundo trabalha. O dentista, ele tem que saber mexer Tem com que rede fazer social, automação e tudo. Todo mundo. É. Então virou meio que o marketing, a comunicação digital. É o que usa bastante, usa mais, que é pré-requisito, né? É. Não tem Mas como também fugir. as pessoas falam, não, eu consigo fazer. Gente, gravar videozinho e postar é uma coisa. Agora tem uma estratégia Exatamente. ali. Tem uma lógica nas postagens, um padrão, uma planejamento entrega. de conteúdo, que senão você vai fazendo e também se não acompanhar, ver o que está dando certo e o que não está, não adianta, né? E o que reverte, né? Porque que também não reverte. adianta o dentista viralizar e todo mundo ver. E não ter paciente. Não ter um paciente. Aconteceu isso com uma influenciadora, que uma marca pegou uma influenciadora. Vamos lançar uma camiseta. A menina gringa, milhões de seguidores, super hype nas redes sociais. Vendeu pouquíssima camiseta. E aí começou um questionamento desses grandes influencers também. O que eles estão trazendo? Como que eles convertem, né? Porque, na verdade, no final tudo é sobre comércio, né? É sempre alguém tentando vender alguma coisa. Né? Nem é um conteúdo, mas é uma venda ali, né? Sim. Inclusive, compre meu coisa. Baixa o e-book, tô brincando aqui. É o único lugar que você não tem o quê? Propaganda da Insider, não tô vendendo e-book de finanças, mas é por enquanto. Talvez um tigrinho, um miau. Não, gente, aqui é o único lugar que você vê conteúdo sem ter que comprar nada. Mas a gente tem esse lugar na internet que mudou bastante, né? A possibilidade de trabalho remoto, de não precisar ter uma agência. Você chegou a trabalhar em agência lá? Cheguei né? antes da pandemia. Desde que eu cheguei, consegui trabalho um mês depois que eu estava lá. E fiquei nessa agência até o final de dezembro de 2020, que é quando... 2020, o ano todo que foi a pandemia, né? De março até dezembro. E depois eu decidi sair porque eu queria vir para o Brasil de férias, né? Que eu já não tinha vindo há bastante tempo. E quando eu voltei é que eu fiz o curso de cuidadora. Então, daí eu já não voltei para o presencial, né? Na agência. Fiquei trabalhando de casa. Assim, é uns altos e baixos, né? De você trabalhar sozinha, de trabalhar de casa. Você perde contato social também, que para mim foi um grande problema, né? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, isso foi... Eu diminuí e parece que quando você muda, assim, você acaba acostumando. E depois, para você retomar... Você não tem paciência, parece, de construir relacionamento com pessoas. Você fica irritada porque as pessoas não te acompanham no seu ritmo que você gostaria, enfim. Sim. O lance de dar liga mesmo, né? A gente estava falando até uma questão de idade, né? Quanto mais velho a gente fica... Eu vi até uma pesquisa sobre isso recentemente, que realmente é verdade. É mais difícil ter laços, né? É mais difícil, você não tem muita paciência, é mais difícil... Porque quando você está na faculdade, no ensino médio, na faculdade, você... Além de você estar num ambiente onde está todo mundo em comum ali com aquele mesmo objetivo, você acaba se abrindo mais. E depois, cada um vai para um lado, é mais difícil se encontrar por conta do trabalho, não sei o quê. E também, quando encontra, você tem pouco tempo. E aí você não mantém aquela amizade, né? O esforço é muito maior. Sim. Então, eu não estava louca, realmente. Não foi uma coisa da sua cabeça, da minha uma cabeça. pesquisa sobre... Acontece. É que eu sou aquela amiga de baixíssima manutenção. Não precisa me ligar toda hora. Eu também não sei da manutenção, eu sou péssima. Mas, quando precisa, tô aqui, tá, gente? Mas esse lugar também de você criar uma rede em outro lugar, ele também demanda um esforço a mais, né? O português tem uma característica de ser muito literal. Muito. Então, metade das piadinhas que a gente fez, da conversa que a gente teve hoje, a gente já teria sido expulsa de qualquer lugar lá em Portugal. Que eles são literais, assim, né? Eu lembro quando eu cheguei... eu queria não sei o quê. Queria ou queres? É tudo assim, né? E aí eu falava, nossa, que pessoa grossa, né? Pois é. Aí teve uma vez que eu fui numa loja. Tem essa roupa? Tem, mas acabou. Uma coisa assim. Então não tem, né? Então não tem. Falei, também não queria mesmo. Então por que perguntaste? Assim, lá é uma patada atrás da outra. Aí você descobre também que é um jeito literal deles... Eles são assim. Você sentiu dificuldade? Porque ainda mais trabalhando com comunicação, até rede social, tudo é diferente, né? Na área da comunicação. E as palavras, tive que aprender as palavras para poder escrever conforme eles escrevem, né? Não dava para escrever do jeito brasileiro uma campanha. Propaganda de Durex lá é camisinha, tá, gente? É isso mesmo.
Foi um impacto. No início eu não imaginava que ia ser eu sabia que era diferente, óbvio, eu estudei, eu vi vídeos, eu ouvia as pessoas falarem, mas é diferente quando você chega no lugar, ainda mais na Madeira, porque também tem as gírias de lá, né, que são diferentes. Tem muita gente no continente que não sabem não sabe a gíria da Madeira e vice-versa. Então a gente aprende no dia a dia. Eu senti bastante, eu vou dizer que eu senti mais do que o meu marido dessa coisa da xenofobia, do preconceito, dos olhares, dos risinhos. Eu acho que por ser mulher, assim, também, porque o homem, não sei, não liga tanto, né, talvez. Não reparou, Não né? repara. Reparou. Eu sou bastante observadora e eu reparava. E, assim, no início, eu não falava nada. Depois de um tempo, assim, eu já retrucava. Eu não levo desaforo hoje em dia. Assim, mas diminuiu bastante. Eu acho que é por conta que eu já acostumei, essa coisa da grosseria. O que antes eu achava grosso, agora eu acho normal. Isso é um perigo também, de certa forma, porque daqui a pouco eu tô falando igual eles, né? Sim, não com o mesmo vigiar. sotaque, mas a mesma brutalidade ou a mesma secura, né? Que isso vai impactar você no Brasil, né? Não, Quando você vem impacta passar férias. total, né? Não, eu acho que a minha personalidade mudou. A personalidade, ela muda, né, ao longo do tempo. Você nunca é a mesma. Você nasce e morre, você mudou muitas vezes. Mas eu acho que ter mudado para lá me mudou muito, assim. Eu sou bem mais introspectiva, assim. Antes eu era bem mais extrovertida. Porque não dá para você ficar rindo alto em lugares que eles vão achar que você tá se exibindo. É nesse nível, sabe? Dependendo do lugar. Claro, se tá num bar onde todo mundo tá falando alto, você vai falar mais alto. Mas se você tá num lugar, eu tenho um tom de voz alto, naturalmente. Então, até todo mundo já te olha, assim. Eu fico imaginando na Inglaterra, na Noruega, deve ser pior, né? Porque que é mais silencioso ainda, né? Tem uma coisa. Exato. Um silêncio que então, imagina aí você vai mudando, né? Eu tenho que falar mais baixo. Adaptando. Até o Renato falava assim, fala mais baixo. Toda hora, fala mais baixo. Daqui a pouco, eu não vou falar mais, então, vou ficar quieta. Você acaba, vai ficando puta. Vai ficando cabreira com a história. E você vai mudando. O Renato, eu não senti tanto também, porque 1 ano, né? E aí eu também não sou uma pessoa, enfim, eu relacionava com a minha amiga brasileira, a Mari, o Paulinho, que é madeirense, professor da academia, que mandava eu baixar o cu quando eu fazia prancha. Na bunda lá é cu. Então baixa o cu. Nossa, eu fiquei muito brava, assim, ficava assim, me sentindo mal, assim, umas coisas tão feio falar assim, né? Feio, né? Pra nós, pra eles é normal. Se eles soubessem quantas funções tem o cu no Brasil, tem o cu. No Brasil tem vários tons, vários níveis de leitura dos cus, né? De vai tomar no cu. Mentira, meu cu que isso aconteceu. Não, se você falar isso, a pessoa vai te olhar assim, como assim? Meu cu? O que aconteceu com o seu cu? E aqui, então, tem essas adaptações que a gente vai tendo ao longo de uma jornada, né? Em outro país. A gente tá falando da Ilha da Madeira, porque eu morei lá, conheci ela lá. Mas também, em contrapartida, tem muita gente que gosta de brasileiro. E a gente encontrou e conheceu pessoas de lá mesmo que gostam. E eles, fala mais, eu gosto de ouvir seu sotaque, eu gosto de ouvir você falar. Daí a gente... tenho sotaque, eu não tenho sotaque, né? E tem um consumo também de música brasileira. Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha muita música brasileira rolando. Michel Teló tava aqui em alta nas JBLs de Portugal. Mas os gêneros mais assim ouvidos são sertanejo, né? E funk, né? Daí tem vários níveis de funk. Sim. Desde os níveis funk do Rio de Janeiro, aqueles mais assim, proibidão lá, até os mais novos, né? Os recentes, que são os que estouram, os que fazem shows aí, tour pela Europa e tudo. Quando eu cheguei na Ilha da Madeira, eu percebi também que não era uma cidade, Funchal em especial, né? Muito de jovens. Não. E aí eu percebi um fluxo, e aí você vai fazendo paralelos, né? Meio que nem, sei lá, Jundiaí. Lá tem como chama a mata? Lá, Silva... Lauri Silva. Floresta Lauri Silva. Aqui tem a Serra do Japi. Aí o jovem não queria ficar em Jundiaí, queria ir para São Paulo, que é como se vai pro continente, né? Sim. Então, eu tive uma percepção lá da organização social que a gente muda de país, mas as coisas não mudam muito. Então tem os grupos, tem as famílias que são tradicionais, tem o novo rico, tem uma galera mais velha muito conservadora que não quer que nada mude, tem uma área preservada, tem uma área que é para turista, tem um desejo de sair da ilha para alcançar sucesso, né? Então, vou trabalhar bastante para o meu filho poder estudar no continente, como se isso fosse
um bônus, né? Uma coisa a mais, tipo, não, meu filho estuda em São Paulo. Então vi umas coisas muito similares, assim. Mas no dia a dia, eu não sei como que tá lá de jovens. Porque lá não lembro de ter discoteca, sabe? Tem algumas, acho que 2 ou 3. Eu, particularmente, nunca fui. A gente tá falando de coisa de jovem, tratando como coisa de jovens. Mas eu não lembro desse movimento, assim, da molecada. Grandes, assim, acho que tem 2 ou 3. Aí tem os bares, os pubs, né, menores, mas grandes, 2 ou 3, que devem ir até as 4, 5 da manhã, assim. Mas eu nunca fui. Mas realmente, se for ver na população, não tem tantos jovens, porque eles acabam emigrando, né? Eles vão muito para o continente, Lisboa, Porto, para fazer universidade ou mesmo para trabalhar. Mas o que tem acontecido depois da pandemia para cá, aumentou muito de eles irem para fora mesmo. Suíça, principalmente, Noruega, que são países que pagam mais. Até a Inglaterra, antes do Brexit, muita gente foi. E mesmo depois ainda continuam indo, né? A Alemanha também tem muita gente que vai. Que realmente para ganhar dinheiro. E o objetivo é poupar, ganhar. Mesmo que você pague o aluguel fora, eles se juntam com outras pessoas e tal. Consegue guardar mais. E daí mandar dinheiro ou poupar e colocar, sei lá, no banco para render. E depois volta para Madeira para comprar a casa. Ou já compra de lá mesmo e depois volta quando a casa já está pronta. E a Madeira também tem esse fenômeno, né, de ser uma ilha antiga, enfim, tem uma estátua de Cristóvão Colombo lá, que Colombo morou lá, né? Acho que sim. Na ilha. Foi pro Porto Santo também. Tem e aí tem toda essa questão de ser muito antiga, muito histórica, a gente falou aqui das casas de pedra, mas ali no próprio Funchal, né, tem uma área nova ali. A minha forma de olhar era a partir do Museu do Cristiano Ronaldo para lá era tudo novo, né? Que é a zona hoteleira, shopping, né? Restaurantes, que é onde o Renato trabalha que é no hotel mais top da ilha, mais caro estrelas. Lá. Você não precisa nem na calçada se você não tiver um cacife. Porque ele foi trabalhar, faz tempo que ele trabalha lá, né? Faz, desde que a gente chegou. Praticamente. Ele entrou como se fosse uma recrutadora, né? Uma empresa que recruta para vários lugares, vários hotéis de RH, exato. E cada hora ele ia para um hotel. E aí se encontrou nesse hotel, que não é Belmont, como chama? É Belmont Hits Palace. Chique, é do grupo LVHM. É o mesmo dono da Copacabana Palace. O grupo detém da mesma rede. Que comprou todas as marcas de alto luxo. A LVHM, que é da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton, da Prada, eles compraram tudo, né? Compraram tudo. Vocês estão achando que vocês estão comprando marca diferente? É tudo a mesma galera. Mas eu vou colocar a minha Prada para ir no hotel. Comprou tudo a mesma pessoa, gente. Então, essa zona é mais desenvolvida, digamos assim, porque tem muito hotel, né? Muito restaurante, de todas as partes do mundo. Você quer comer comida tailandesa, tem, japonesa tem, italiana está em todo lugar, né? E o serviço de hotelaria lá, especificamente, eu lembro que alguém falou, eu vou lá para ser garçom. O cara falou, você sabe falar inglês? Você sabe falar francês? Você sabe... O garçom tinha que ter, 3 línguas para trabalhar. Que não é uma coisa, não tem emprego, trabalho até disso. Não. Você precisa de uma baita de uma qualificação e eles prezam muito por isso, né? Sim, porque como é muito turista, né? A maioria dos clientes é, o que eu te falei, franceses, ingleses e alemães. Os espanhóis também têm, mas é em menos quantidade, né? E o português em geral já fala espanhol, inglês também. Então, assim, quem tem francês e alemão já é um plus, assim, já sai bem na frente. E na faculdade, tanto na curso técnico de hotelaria ou mesmo na escola, eles já aprendem o inglês e tem uma terceira língua, né? Que eles escolhem, eu quero francês ou alemão. Então, eles já têm uma base muito boa. Então, se você chegar lá e não fala nem o inglês, nem o espanhol, só fala português, ainda mais português do Brasil, vai ser complicado você conseguir trabalho. Mesmo que você saiba servir a mesa, você já tenha trabalhado nisso no Brasil. Mas tem essa qualificação que é necessária, que sobe um pouquinho o degrau, assim, né? Do investimento que você faz em você e também aquele lugar que nós brasileiros temos, né, de coisas menores, isso aqui é menor, não, você precisa de uma baita de uma formação, né, não tem essa, a gente não está falando como as pessoas chegam nos Estados Unidos, que vão lavar prato, é uma dinâmica completamente diferente, né, o ramo da hotelaria, o Renato, né, ele poderia nos falar melhor sobre isso, mas é muito diferente a relação também com o trabalho em Portugal do que é com os Estados Unidos e até como a gente vê isso no Brasil, né? Sim. Eu vejo os Estados Unidos é aquilo, né?
o sonho americano ainda existe, você vai lá que é para juntar dinheiro e tal, né? Lá não, lá as pessoas vão para viver bem, é que a gente falou no início, né? É diferente. Não é para comprar um carrão. Não tem muito isso de ostentação, não tem muito. E acho que foi isso que eu me identifiquei mais, assim, a coisa do... Eu lembro que eu fazia academia lá, que chama ginásio. E aí eu conheci uma moça que trabalhava na limpeza e ela ganhou um Rondocap, ela era de Rondônia, ou Roraima. Rondocap, deve ser de Rondônia. Que esses títulos de capitalização que você compra, não é tigrinho, não estou fazendo propaganda, mas eu lembro que ela me contou a história que ela ganhou um Jeep da Jeep, tipo um Compass, uma coisa assim. Ela vendeu na época e foi para Portugal. E ela foi trabalhar na área de limpeza. E ela morava sozinha na Ilha da Madeira. Ela já era chefe da limpeza. Mandava dinheiro pro marido e pro filho. E ela falou, nunca mais eu vou voltar aqui. Eu como o que eu quero. Eu moro numa casinha super pequenininha. Mas eu não passo vontade de nada. Eu como o que eu quero. Eu mando dinheiro pro meu filho, pro meu marido. Eles estão bem lá. Ela super bonita, arrumada, tal. Ela falou, aqui eu posso me cuidar. Eu trabalho no horário que eu tenho que trabalhar, então não tem aquela loucura que o brasileiro tem, né? Ai, tô trabalhando pra caramba. E aí faz hora extra. Lembro que os alemães falavam, o Rafa, o brasileiro trabalha assim porque é burro. Você tem que fazer o horário, você tem que render naquele horário. Você fica esticando pra quê? Você não tem tempo com a sua família. É uma outra relação, né? Que brasileiro abre muito mão de momentos de qualidade e muitos portugueses fazem questão de não abrir mão de momentos de qualidade, assim. O que eu vejo assim do trabalho é que parece que aqui no Brasil a pessoa se ela não sair no horário, vão achar que ela não está trabalhando. Exato, ela isso. tem que fazer hora extra. Isso não tem lá. Acabou o horário, acabou o horário. Claro, se você tem uma coisa para entregar e você não terminou, não finalizou aquela coisa, aquele trabalho, você vai ficar um pouquinho a mais. Mas lá não. Aqui no Brasil parece que é padrão. Você todo dia, se você sair às 18 horas, que é o seu horário, todo mundo te olha meio torto, assim. Tá trabalhando menos, né? É bem estranho isso, mas... Você estava falando a gente falou um pouquinho da pandemia. Você, que é da área da comunicação e se expressa se comunicando para além do trabalho, né? A nossa identidade acaba sendo aquilo que a gente faz como ofício. Quem é a Pauline? É a Pauline. Aí, antes de você falar quem é, você vai falar de alguma coisa do trabalho. Eu sou comunicadora, trabalho com marketing. E vamos tirar o trabalho da frente. Difícil. O que é a vida? Vou dar uma de abujão aqui. O que é a vida, Pauline? Mas a comunicação, para além de uma ferramenta de trabalho, também é uma ferramenta de expressão que você lançou mão aí durante a pandemia, né? Sim. A poesia chegou na sua vida como forma de expressão em Portugal, nesse lugar onde você se sente mais solitária? Ou quando você morava em Floripa? Já escrevia. Já escrevia. Eu escrevi alguns poemas já lá. E ia colocando num caderno, assim, ou mesmo digitalmente. E daí, na pandemia, eu tive a necessidade de escrever mais e decidi lançar um e-book de poemas, assim. Mas muito despretensiosamente, assim. Coloquei lá, diagramei e coloquei para vender na... Mas quando você começa esse processo, porque teve o processo YouTube também durante a pandemia, onde você também coloca eu lia a sua voz, poemas, lia sim. os poemas. Alguns deles, não todos. Porque escrever num caderno é uma coisa, colocar pro mundo é um lugar. Ainda mais você que é super fechada, né? Apesar de super comunicativa. Não fico falando muito da minha vida. Se resguarda e tal. Mas aí também é um ato de coragem, de rebeldia. Pauline, como que você vê esse momento de... vou ler uma coisa que eu escrevi aqui pro YouTube. Ainda mais o YouTube. Eu sou assim, eu fujo das câmeras. Nunca gostei muito de... Eu gosto muito de fotografia. Eu gosto de tirar fotos, de sair nas fotos. Mas vídeo, quando eu me vejo assim, nossa, sou eu essa falando. Eu me sinto meio estranha, parece que não sou eu, depois que eu assisto. E aí, mas eu decidi ler os meus poemas até para incentivar outras pessoas a escreverem e também se expressarem, assim. Então, eu selecionei alguns que eu já tinha escrito nesse e-book e fui para o YouTube para ler. Ler ali com a minha cara, sem filtro, sem nada. Bem coisas simples e curtinhas e para ler. Foi isso, assim. Foi um projeto que eu não dei continuidade, depois acabei fazendo outras coisas. A vida voltou ao normal, quer dizer, um novo normal. E aí não fiz mais, assim, mas acho que todo mundo poderia fazer isso, né? Porque tá de graça, você faz e coloca as suas palavras ali no mundo, né? E como a arte tem esse lugar de nos salvar também, né? A gente fala, quem precisa de arte?
Todo mundo. Que é a discussão que se teve durante a pandemia. Quem precisa de arte? Ninguém precisa de artista, a gente precisa de médico. Parece, né? Mas a arte ela é tão transversal, até a nossa questão de saúde mental. Imagina o tempo que nós ficamos aí, né, na restrição toda. Depois flexibilizou, enfim, mas sem um livro, sem um filme, sem uma música, sem um quadro. Né? Essas coisas a gente nem percebe de tão ordinário que era a nossa vida, de tão corriqueiro. Não, e quanto enriquece também o nosso repertório, tudo, né? Tudo. Eu posso ser dessa área, mas eu leio outras coisas, né? Devo ler, né? Com conhecimento, quanto mais, melhor, né? E como a palavra de alguém, um poema de alguém, eu não lembro qual, mas tinha um poema na época que você lançou que me identifiquei e falo, nossa, olha que louco isso, né? A pessoa tá lá do outro lado e aí tem uma frase dentro de tudo que ela tá lendo que eu queria ter escutado essa frase porque me representa, porque tem muito essas identificações também. Às vezes a gente escuta uma música e fala, nossa, sou eu. Fizeram pra mim, tenho certeza. E a poesia é a mesma coisa, né? Às vezes você lá no teu quarto, no teu caderno, nem imagina que vai alcançar alguém que vai se identificar e vai olhar aquilo e falar, eu não teria essas palavras para descrever esse sentimento que agora entendi o que é. E isso é muito incrível da arte, né? Esse é o superpoder da arte. E traz uma responsa também, né? Pois é. Aí você lançou o e-book independente, porque você faz revisão de texto, revisão de livro, você ainda trabalha com isso. Trabalho. E aí, como foi se revisar, se autorrevisar? 500 vezes, né? Para não cometer nenhum erro, a gente sempre... Parece que é redobrado, né, o trabalho. Mas, assim, eu coloquei lá na plataforma para vender. Nem acompanho, para ser bem sincera, as vendas e tudo. Mas o meu foco mais eu ajudo muito a minha irmã, que é psicóloga, inclusive. Vai lançar um livro. Que vai lançar um livro amanhã, né, num café aqui em São Paulo. Quer dizer, lá em São Paulo. E... faço a edição e revisão, tanto de livros, até de monografias, de dissertações, de tudo, né? Campanha. Eu pastei com o meu TCC, podia ter mandado para a Paulina. Eu queria fazer o negócio, nossa, como é sofrido fazer TCC, trabalhoso. Gente. Então, eu transito entre essas áreas, né? Do marketing, de comunicação e também da edição, preparação e revisão do texto. Então, esse livro, o foco dela é transtorno borderline, né? Que ela é especialista nisso. E é exclusivo para as famílias, né? As famílias que têm alguém que tem borderline. Então... E também são temas que hoje, com a internet, também tem uma terapeuta que ficou mais famosa, que é o que escreveu Mentes Inquietas, a Ana Carolina, Ana Cláudia. Não lembro o nome dela, mas eu sei esse nome. Mas é ela que escreveu Mentes Inquietas. Ela escreveu, eu tenho acho que 2 ou 3 livros dela, que ela fala também sobre... pessoas com psicose, enfim, ela ficou a mais famosa, assim, nessa era de podcasts. Eu gosto muito de algumas coisas que ela fala, mas também esse lugar, você falou que é focado nas famílias, né? Esse lugar da gente conversar sobre saúde mental, transtorno mental, de uma forma aberta, eu acho que enriquece todo mundo, porque há um tabu ainda sobre saúde mental. A gente está falando antes aqui de terapia e tal, e esse lugar ainda é imbuído de muito tabu, em especial para homens. Eu acho que mulheres... As mulheres, elas processam melhor essa coisa de buscar uma ajuda, procuram mais do que homens, mas de qualquer forma, porque é família, mas é tão importante, né, porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente não entende direito, e às vezes é um conjunto, né? Acho que o paciente tem que ir atrás, né? Sim. De tratamento. O paciente nunca sabe que está doente, nunca sabe que tem um transtorno, né? E a família tem que apoiar, família. Tem que entender, tem que saber uma comunicação não violenta, né? Muitas vezes a pessoa tem uma comunicação violenta com o familiar que tem o problema, o transtorno, e não sabe, né? Porque ela foi criada assim, para ela é normal falar daquela maneira, enfim, né? Então, eu admiro muito o trabalho dela nesse sentido. E aí você fez a revisão. Fiz a revisão do texto. E como que é fazer revisão? Tudo bem, a gente está falando de um tema aí da psicologia, mas são coisas técnicas também, né? Eu faço a revisão ortográfica, gramatical e alguma coisa de sentido também, né? Se eu não entendi o que ela escreveu, então alguma coisa tem que mudar, porque afinal de contas quem está lendo é a família. A família também não tem esse repertório técnico. Agora, se fosse para um terapeuta, que foi até o primeiro livro dela, daí sim, é bem mais técnico e o terapeuta, o profissional vai entender. Agora, a família não. Essa frase aqui está meio confusa, o que você quer dizer com isso, né? Tem muito essa troca. Daí ela explicando, então eu acho melhor falar dessa maneira, porque daí, mas sempre com o respaldo dela.
É assim que funciona a revisão, principalmente de um tema que não é o meu, né? Sim, sim. Porque se é um conto, uma história, daí... um romance, imagino que não que seja fácil, mas fica Sim. mais fluido para você. Sim. Agora, a linguagem técnica requer esse dobro É. de atenção e essa construção conjunta ainda, Exatamente. Né? Que é isso, tem que comunicar e tem que chegar de forma alcançar, simples, né? para que entendam como proceder, como lidar, né, com ela tem mais de um livro? Tem. Olha, gente, a família inteira escreve, então. Na verdade, esse é o isso. terceiro. O primeiro foi para o terapeuta, que foi impresso mesmo. O segundo foi um e-book, que foi para o público em geral, tanto paciente, quanto terapeuta, quanto familiar. E esse terceiro é focado só no familiar, que daí vai ter os dois, vai ter digital e impresso. Que ela lança amanhã, no amanhã vai lançar o impresso, sim. Já fica o convite aqui para uma vinda para Jundiaí. Eu só raptei uma das irmãs hoje, eu não queria causar transtorno na família. Mas depois com um convite para sua irmã vir falar legal. Dos livros também, né? Dividir um pouco essas questões mesmo desse, porque há preconceitos, há falta de informação. Sim. Mas a gente tem que saber que há profissionais que atuam nessa área e há tratamento. Exatamente. Né? Quando a gente fala de doença mental, a gente não fala de cura, a gente fala de bem viver, né? Bem viver, como exatamente. Você vai viver com aquela condição que a pessoa tem, seja lá qual for, né? E que medicações temos aí. Eu falei, gente, a medicina está avançando tanto. Ah, tem um remédio que vai ajudar, que vai melhorar a vida de todo mundo? Vamos usar. Ah, mas é um supositório tamanho do microfone. Vamos usar, não tem problema. A medicina está avançando para isso, gente. Não que eu seja defensora da indústria farmacêutica, mas eu acho que se tem condições a gente fazer um acompanhamento, um tratamento que vai melhorar a qualidade da nossa vida e dos que nos cercam, eu acho que a gente precisa ficar atento aí, ter esse repertório, porque às vezes não é na nossa família, mas é na família de alguém que a gente conhece. Às vezes que alguém está nos ouvindo, conhece alguém que tenha, né, esse transtorno borderline, então, porque não é muito conhecido, viu, por incrível que pareça. Porque tem muito transtorno que se confunde ainda. Porque tem as comorbidades, né? Então, muitos que têm o borderline também têm associado outros, tanto a ansiedade, também tem o bipolar, que pode ser borderline junto. Então, é complicado até de diagnosticar, assim. Não é tão fácil. Tem uma equipe toda que trabalha. Não é só o psicólogo e o psiquiatra. É multidisciplinar, exatamente. Não é chegar no consultório, tirar uma chapa e falar, é bipolar, é bom. Tirar chapa é muito anos 80, né? Mas não é o caso. É um acompanhamento que precisa ser feito continuamente ali. E ter histórico também. Tem, né? sim. Daquela pessoa, daquela família. Da pessoa e da família, exato. Fica o convite aqui. Como chama sua irmã? Daniele. Dani, tá convidada, tá? Pra gente falar dos seus livros. Que essa família é por talento. Você lançou o e-book e aí você também participou de coletânea. Sim. Lá em Portugal eu fui contatada, nem lembro como é que foi isso, mas uma editora que inclusive tem no Brasil também, chama Chiado Books, mudou de nome para Atlantic Books, se eu não me engano, e contatou vários escritores não tão conhecidos, né, portugueses, de língua portuguesa em geral. Então, tanto de Cabo Verde, Angola, gente que mora em Portugal. E entrou em contato comigo se eu podia escrever poema, né, para um certo livro, que eu acho que o primeiro foi sobre liberdade, que era o tema do livro, da coletânea era liberdade. Então, você tinha um número de caracteres que você tinha que escrever e vai ter a seleção. Ia ter a seleção dos melhores poemas. E o meu foi selecionado. Então, eu estou nesse e depois veio uma série de outros. Daí teve um que foi sobre a mãe, que era o Dia das Mães. O outro foi uma carta de amor, não necessariamente de relacionamento afetivo, homem e mulher, mulher e mulher, enfim, de amor. Mas podia ser para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, enfim. E assim eu continuei escrevendo, né? Sem contrapartida nenhuma, não ganhei nada com isso, porque o que eles fazem? O cunho desse projeto é mais para incentivar as pessoas a escreverem. E, claro, tinha alguns autores ali que eram, assim, semi-conhecidos, conhecidos, que é uma forma de divulgar o trabalho também e vender os outros livros que eles possam ter, né? Conhecer o trabalho. Então, eu fiz um conto de Natal, os outros todos foram poemas. E é legal, eu lembro que eu fui num evento de literatura lá na universidade que o Rafa estava fazendo a pesquisa, e aí eu lembro que a professora dizia o nosso primeiro território é nossa língua. Por isso que Portugal fez questão de todo... Tá errado colonizar o coleguinha, tá, gente? Passamos desse tempo aí. Mas por isso que tantos países em África falam português, porque o nosso é o território, o primeiro território, né?
E ela trazia essa importância da literatura, da língua, desse incentivo de livro também, de escrever em português, né? Sim, da língua portuguesa de uma forma geral, né? Daí tem as variações e tudo. Claro que eu procurei substituir algumas palavras que eu usaria aqui, né? Porque para ficar próximo da língua deles. Mas também, sempre que eu mandava alguma coisa, eles revisavam e não falavam troca aqui, troca lá, não. Aceitavam do jeito que eu mandei. Mandava. É que tem algumas palavras que você tem que tomar cuidado, né? Algumas tem que tomar cuidado porque muda o sentido, né? Sim. Igual você falou no início, né? Do Que é o durex. durex, é a camisinha, pica, injeção. É injeção, pica no cu, né? Pica no cu. Injeção na bunda, pica no cu. O que é mais? O que você prefere? Tomar uma injeção na bunda ou uma pica no cu? Exatamente. Porque em Portugal é normal. Pegar fila é pegar uma bicha. Bicha, Eles usam fila também, mas bicha é outra palavra que é mais antiga, né? Agora tá mudando um pouco. Eu lembro que, nossa, assistia... Porque lá não tem muito essa coisa do legendado, né? Tem a dublagem em português. Não, como que era? Não, tem legendado e aí tinha a legenda, obviamente, em português. Português de Portugal. Óbvio, né? E aí eu lembro que era banda desenhada. Banda que é... Como que é? História e quadrinhos, História né? História em quadrinhos. Isso. Dar uma queca. Transar. A gente vai falar. A gente pode falar, né? Pode. Que é transar, né? Dar uma queca, transar. Muito estranho. Né? Aí, como que era? Essa turma é muito legal. Como que é legal mesmo? Fish, eu demorei um tempão para entender o que era. Assim, eu não sacava, mesmo no contexto. Giro também, giro muito, é legal. Muito giro é mais legal. E fish também pode ser legal, mas pode ser bom, pode ser um monte de coisa. E eu lembro que tiveram alguns contextos que eu demorei para pegar. Acho que talvez eu não era uma pessoa muito legal. Mas aí assistia muito YouTube. Tinha um youtuber lá que eu assistia de Portugal. Que faz tempo que eu não vejo também, mas muito Portugal passou por uma época de assistir os youtubers brasileiros também, sim. Né? Os jovens, os adolescentes principalmente, eles veem muito, porque não tem também muito youtuber português, jovem, que fala para o público jovem. Tem muito mais brasileiro, né, fazendo conteúdo no YouTube. E eles seguem muita gente que eu nunca nem ouvi falar, porque eu também não sou muito assídua de YouTube, né? Ainda mais de YouTube. Tipo, o Felipe Neto, eu soube em Portugal. O Brasil não tinha zero contato com ele, com o irmão dele. E eu lembro de uma matéria dizendo portugueses com sotaque brasileiro por causa de YouTube. Isso mesmo. Colonização às avessas, que chama. Os adolescentes, eles... Aquilo de novo, né? Tem uns que não gostam, mas a maioria... gosta e quer falar igual a gente, fala nas escolas, então tá tendo muito essa transição mesmo da língua mesmo, porque a língua é mutante, né, ao longo do tempo. E eu vejo que eles assistem muito e eles entendem muito a gente por conta disso também, né? E aí quando querem fazer memes com brasileiros, perdem, porque ninguém supera brasileiro. Isso é verdade. A Guerra da Guiana foi maravilhosa, assim, eu ficava no TikTok e coloquei a hashtag só para chegar os memes, que é de uma criatividade, de uma espiritualidade, assim. É verdade. Eu achei... enquanto cultura, enquanto observar uma época que a gente vive, eu achei super interessante, assim. Uma molecada nova brigando, né? Fazendo os memes e tal. Achei incrível, né? Falando em Portugal, Brasil e tudo que a gente está falando nessa mesa, a gente estava aqui falando da carreira da Pauline, né? Enquanto comunicadora, poetisa, marketing... Pandemia veio, você saiu no final de 2020 da agência. Sim. Aí, livro, escreve e tal. E muita gente passou, eu acho que eu também passei por essa crise, mas eu não tive muito tempo de mudar minha vida. Não consegui virar mesa. Mas o lance da gente rever, principalmente no pós-pandemia, que colocou muita coisa em perspectiva, né? O que vale, o que não vale, porque... eu não sei, como que foi na ilha? Eu quero saber... Essa questão de perspectiva mesmo, porque muita gente mudou de emprego, mudou de sonho, mudou de vida, mudou de desejo, alguns por questão financeira, outros por ter novas possibilidades de trabalho, outros porque essa roupa não me serve mais, eu quero vestir novas coisas. Como que foi isso para você lá na ilha? Porque veio também uma mudança na carreira, né? Um outro desejo. Exato, Eu passei a trabalhar de casa, né? E me acostumei, assim, por um lado. E por outro, daí veio depois a questão social, né? Que eu me senti muito sozinha, que não tinha mais contato com as pessoas. Embora também o meu círculo de amizades, de pessoas, não era também muito grande.
Mas eu acho que é um perigo, assim, você trabalhar sozinho por conta, porque você acaba que você não tem muito contato. É só digitado. Sim. Digitado, áudio e raramente vídeo. E você acaba meio que se isolando, né? Então eu senti bastante isso. Daí eu pensei, vou mudar, vou ser cuidadora para trabalhar, de repente, num lar com várias pessoas, com vários idosos. Mas isso veio em que momento? Assim, porque é uma mudança muito grande. Diferente, uma coisa é falar, tá, eu vou trabalhar numa cafeteria, eu vou fazer isso, assim, uma coisa... Mas aí você não vai lembro para uma área bem da saúde, que momento. Assim, teve um momento de virada, assim, de... Eu vim para o Brasil de férias, depois que abriu, que acabou a pandemia, assim, fiquei 3 meses com a minha família, tudo, e quando eu voltei, eu falei assim, vou fazer. Tava rolando esse curso, daí eu falei, vou fazer. E aí uma pessoa que fez a formação comigo, que me indicou, porque ela ia ter que sair para conseguir um outro trabalho, porque ela cuidava dessa senhora. Daí eu comecei a trabalhar com ela. E assim foi. Daí eu fui fazendo outros cursos, e aí você vai conhecendo pessoas da área. E foi muito natural, assim, não foi uma coisa que... Eu fiz a formação, daí logo depois de 1, 2 meses... Surgiu isso de indicação dessa pessoa. Depois eu conheci outras pessoas, cheguei aí em lares, mas acabei não trabalhando em lar. E estou disponível aí. Até fiz um Instagram só de cuidadora também, para as pessoas me acharem mais rápido, assim. E assim... Porque eu já trouxe aqui no programa um rapaz que ele tem uma empresa de cuidadores, né? Que no Brasil também ainda o cuidado fica muito com a família, né? Principalmente com a mulher. Principalmente com a mulher. Então, esse lugar dos cuidados, obviamente, ele é um mercado em ascensão. Portugal, suponho que mais, porque... A população está mais envelhecida do que no Brasil, apesar que o Brasil também tem bastante... E tem esse lugar também, que é um lugar que eu sempre falo, e eu tive mãe que precisou, né, de cuidados, minha avó precisou de cuidados, e aí vai ficando com as mulheres da família essa responsa, é que às vezes quem cuida da família não tem tempo de amar aquela pessoa. No sentido de, é difícil cuidar, né? Tenho amigas que falam, põe cuidadora, porque... Tem que brigar para tomar o remédio, tem que trocar uma roupa, dar um banho. Se a gente é teimoso, imagina a gente quando ficar velho. Você não é teimoso ainda. Então, tem várias questões que só uma pessoa de fora é capaz de dar conta para aquela família continuar se amando. No sentido do peso mesmo. E também a sobrecarga, né? Exato. A pessoa que trabalha fora ainda tem que cuidar. Não é que... né, não quero cuidar do meu familiar. É humanamente impossível, às vezes, né? Você tem que ter uma ajuda. Quando eu falo quem cuida não tem tempo de amar, eu tô falando de momentos de qualidade com aquela pessoa, né? Aqui no Brasil, os casos de diagnóstico de Alzheimer e demência estão cada vez mais comuns, assim, né? Nas famílias, enfim. Então, tem questões que são muito difíceis de lidar quando é um familiar nosso. Sim. Né? Às vezes até não aceita, né? Exato. Ou fica muito chateado, muito triste, porque a pessoa não está te reconhecendo, né? Precisando do Alzheimer. Não é pessoal, tá, gente? É uma condição daquela pessoa não te reconhecer ou não lembrar. Porque também rola uma cobrança em cima, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes quem cuida, às vezes não tem tempo de amar, porque precisa se dedicar tão fisicamente, emocionalmente, que aquele amor que era você passar um momento de qualidade, você não consegue. E a figura do cuidador vem nesse lugar, né? Pra você ter tempo... É claro, precisa de recurso financeiro, estrutura. Que nem todo mundo tem, também... Que tem essa questão. E como foi a experiência? Como está sendo, né, essa experiência? Porque também você entra numa casa de uma pessoa que você acabou de conhecer. É um universo super íntimo, né? Tem que ter muita confiança, né? Para você... Não, e uma sinergia qualquer, né? Sim. Ali com a pessoa, para além de ser empática com a situação. Exato. Que também é um esforço seu. Tem que ter paciência e a pessoa tem que gostar de você, né? Sim. Então, eu tive a conversa com a irmã dela, que foi quem me contratou, e antes de qualquer coisa eu falei, eu quero conhecê-la, né? Quero conhecê-la, saber onde ela mora, enfim. Porque a gente sempre tem que ter como se fosse uma primeira entrevista, mas não é bem uma entrevista, é um bate-papo, né? Para ver se tem essa conexão, assim. E logo de cara, assim, ela bem tranquila, assim... E a gente fez um teste, 2, 3 dias, para ver se a dinâmica ia dar certo. E deu. Até hoje tô com ela. Ela até me ligou essa semana de vídeo pelo celular da irmã dela e foi muito engraçado. Ela é dia 26 que você volta, não sei o quê, toda feliz, tadinha. Com saudades, assim, né?
Já pega e tem também que tomar esse cuidado de ter muita intimidade. Apego, né? Porque é. vai que amanhã ou depois eu tenha que sair, daí a pessoa tá muito apegada, né? Sim. Tem também essa linha É muita tênue, delicadeza, que é importante ter essa sinergia, ter esse carinho mínimo ali, né? É uma relação profissional, tá, gente? Sim, mas sim. de ter essa ligação, porque acaba sendo isso, você acaba sendo um suporte, inclusive emocional para a pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. É muita responsa. É. Mas é também um lugar incrível de descoberta. É bom, né? ajudar. Eu me sinto melhor que ela quando eu me sinto útil de ajudar a pessoa, sim, né? Sim. Mas e aí como que é você não precisa falar, se não quiser, a frequência, assim, 2 vezes por semana? Não, 5 dias por semana. Uau! Segunda a sexta, 4 horas por dia. É de manhã só, a parte da manhã. Ela tem uma certa autonomia, né? Ela tem transtorno mental, mas ela tem uma certa autonomia e ela passa as tardes e noites, dorme sozinha, tudo, mas deixa tudo preparado. Medicação, comida, tudo preparado para ela. Você já leu poesia para ela? Você lê pra Minhas, ela? Leio. A gente lê juntas também. Ela tem muitos livros, né? Ela foi professora, sim, professora primária. Mas os meus poemas, eu acho que eu nunca li para ela, não. Tem uma oportunidade de ler. Lê pra ela. Ou faça ela ler os seus poemas pra você. Ela também gosta de ler muito. Posso falar para ela ler. E grava pra gente, que ela já quer conteúdo, né? Já quer esse conteúdo. Porque deve soar diferente pra você também, quando alguém lê o seu poema pra você. Total, né? sotaque, né? Madeirense dela. Apesar de que ela nasceu na Venezuela, mas é aquela história que a gente tava falando. Os pais foram pra lá na época do petróleo, pro pai trabalhar e tal. Ela nasceu lá, e a irmã depois nasceu o irmão também nasceu lá, e a irmã, que foi a última, nasceu na Madeira. Então, quando ela voltou para Madeira, ela tinha 6 anos, mas ela foi basicamente alfabetizada com sotaque madeirense, né? Então, ela fala como madeirense. Mas ela é da Venezuela. Né? Mas ela entende tudo, assim, não precisa falar devagar, que ela já acostumou com o meu ritmo de fala e tudo, né? No início, algumas coisas que eu falava ela não entendia, tinha que falar mais devagar. Agora já não. Agora já falo com ela. E você entende também tudo? Tudo. Alguma coisa, uma expressão ou outra, porque também ela tem muito repertório, né? Ela foi professora, então ela fala umas expressões que eu nunca nem ouvi. Mas pelo contexto eu já sei o que é que ela quer dizer. Umas expressões do dia a dia que a gente fala que... É engraçado. Mas é um presente também, né? De estar nesse momento, de estar convivendo com uma pessoa mais velha, com outra referência de vida, de tudo, né? Porque os seus pais estão no Brasil, então, né? Tá todo mundo, na verdade. Só tô eu lá. Você e o Renato, o marido. Porque esse lugar também da gente ver... Você falou que voltou, né? Veio o ano passado, veio agora. Aí... Sobrinho tá crescendo, o pai, mãe envelhecendo. Eu acho que eu não sei, eu fiquei órfã, meus pais morreram jovens, assim, relativamente. Eu já sou mais velha do que minha mãe. Ah, é? Minha mãe morreu com 43, eu tenho acho que 44. Tá, acho. Sou 81, eu tenho 44 neste momento. Partiu 45, mas eu vejo minha tia, meu tio... E é muito louco, assim, eu vejo minha sobrinha espichando com 11 anos, ao mesmo tempo minha tia ali com 60 e tanto. E é muito louco que você pisca o olho e nada mais é a mesma coisa. E você quer segurar o tempo e o tempo vai escorrendo entre os dedos, assim. E aí você quer viver tudo aquilo e ao mesmo tempo não dá, tem escolhas, viver sua vida tem que viver também. Sua vida, né? É a parte mais difícil, assim, para quem tá pensando em sair... seja do Brasil ou tá fora e quer voltar, enfim, é a parte mais difícil de gerir mesmo, assim, que é a família. Para quem é apegado à família, que tem gente que também não liga. Né, não liga tanto, né? Para mim foi a parte mais difícil, mais desafiadora foi a questão da família. Tanto é que agora que eu vim essa última vez, vai fazer 50 dias de viagem, né? Já volto semana que vem, mas foram 50 dias e parece que passou assim, muito rápido. Rapidinho. Agora que a gente estava vindo para cá, aí estava falando de diferença que você viu no Brasil, né? De a sensação de segurança, isso sempre todas que eu as venho. questões. Porque, obviamente, ninguém está seguro em lugar nenhum, ainda mais sendo mulher, né? Você está sempre esperta ali, de olho em alguma coisa, para você se precaver, né? Nascer mulher já vem com esse chip, que a gente fica ligado o tempo todo. Mas tem uma insegurança de um modo geral, né, rolando, assim, uma sensação de abandono mesmo. Em São Paulo, a gente estava passando lá, um número de
moradores em situação de rua aumentou, né? A sociedade meio abandonada, eu acho. Muita sujeira. Cada ano que passa, eu acho que está pior, assim. Mais gente também que teve que ser despejada, que não tem onde morar. Os moradores que já estavam, aumentou também o número de moradores. E a criminalidade, né? Que está muito alta, assim. Eu fico com medo. Eu ando com medo em São Paulo. Quase não saí. Fiquei mais tempo mesmo em casa com os meus pais e tudo. Mas dá medo, assim, ainda mais na Madeira, que é muito tranquilo, muito seguro. Nossa, a Madeira é super tranquila. Muita natureza, muito limpo, eles prezam muito pela natureza mesmo, porque é o cartão postal deles, o turismo é o cartão... Mas é uma coisa meio natural no sentido de... outro dia eu briguei no trânsito, porque o cara simplesmente jogou uma garrafinha de água pela janela. Meu Deus, em pleno 2026. Sabe? Aí você quer buzinar. Eu falei, nossa, se eu tivesse um carro maior, eu ia dar um totozinho aqui no cara, sabe? Assim, porque dá uma indignação, Super. uma revolta. É uma coisa básica. Básica, assim, né? Banal, Você tem que falar, não, joga o lixo no lixo, ou a bituca do seu cigarro. Tem umas coisas que são básicas e ainda me causam indignação. E aí você vê um final de ano na praia, Nossa, por exemplo. todo ano você estava na praia, não estava? Você passou tava. no novo no Itanhaém, litoral? sim. E como que foi? Tudo sujo depois? Teve greve dos... Parece que eles não pagaram, a prefeitura não pagou os lixeiros, ou a empresa, não sei. E do dia 1 ao dia... Eu vi, na minha rua, pelo menos, na nossa casa, do dia 1 ao dia 4, não teve recolha do lixo. E na praia, a praia toda suja. Tanto de galhos e tal, e também plásticos e tudo. Mas de galho, porque choveu muito, e também veio muita coisa de galho, de folha, e estava muito sujo. Galho e folha nem é sujeira, mas assim, a Tinha nossa plástico. De plástico, de garrafa de vidro na praia, de tudo, né? Mas teve essa questão da greve, não sei nos outros lugares do litoral, mas mesmo que tivesse a recolha, é muito lixo que você vê mesmo no dia seguinte. É uma coisa assim... E é uma coisa que é muito do nascer, né? De uma educação que começa ali no ninho mesmo, né? E aí dá umas... Eu não estou falando que a Europa é muito melhor, não é essa a discussão. Mas é uma questão de como um povo, num lugar muito menor, Portugal é o tamanho de um estado brasileiro, né? Bem pequeno. Eu dirigi até BH, eu teria atravessado 3 países europeus, né? Da distância de Jundiaí e BH. Mas como a gente não dá conta disso, né, Pauline? Assim, tem que educar a população, aí faz uma campanha, mas isso não pega. E acho que lá por ser menor também, outros contextos, né, históricos, mas são mais atentos com isso, né? Eu acho que sim. A esse básico, né? Porque alaga, tá? Eu sou contra também ficar canalizando o rio o tempo todo. Mas olha a boca de lobo, a quantidade de lixo. A galera tem a maior tranquilidade de jogar um sofá na rua, né? No rio, sei lá. Isso quando as pessoas falam, porque na Europa eu tenho ranço. Mas eu entendo um ponto disso, né? De como a gente precisa se educar, porque quem faz sujeira é sempre o outro, né? O povo deixa a sujeira. Quando que a gente se inclui nesse lugar, Pois né? Em Portugal, uma coisa que eu notei também é que o que é público é de todos. Sim. No Brasil, o que é público não é de ninguém, né? Como assim? Tipo um parque público. A gente ia naquele... Eu não sei... Santa Catarina? No Santa Catarina, ali. Certo. Que a gente teve música lá. Um dia a gente abriu uma garrafa de vinho com um sapato batendo na árvore. E deu certo. Deu certo, funcionou. Técnicas milenares de não deixar uma garrafa fechada. Mas eu lembro que era tudo limpo ali, mesmo quando teve um festival de música ali e tal. Sim. Fica tudo limpo. Porque a minha leitura de turista ali, né? O que é público é meu também. Sim, as pessoas não jogam no termo de e no cheio Brasil de lixo. Não tem isso. Não. O que é público é sempre do outro, né? Então, vou sujar aqui, vou usar e vou sujar e foda-se, dane-se. Pois né? Você não faz isso na sua casa, né? Mas aí por que você faz na rua? Então, é uma coisa de educação básica mesmo. Acho que vem de casa e também... Sim. Não tem uma resposta simples para isso, nem uma solução. É só um devaneio nosso aqui de comportamentos e de como a gente olha o Brasil quando a gente está de fora, né? Sim. Mas mesmo assim, a gente odeia, mas a gente ama o Brasil, né? Não, eu lembro quando eu estava lá, eu queria usar a camisa da seleção brasileira. Eu queria que todo mundo soubesse que era brasileira, havaiana com bandeirinha do Brasil. Tem muito essa coisa de sou brasileira, né? Assim, tem uma coisa da nossa identidade mesmo. Nossa identidade, mais que quando a gente está aqui, né? Sim. Quer provar que a gente é brasileiro e que é isso,
nosso lastro, né? Não tem como dissociar isso, né? Descolar isso da nossa identidade mesmo, né? Mas eu fico triste, né? Porque cada ano que passa parece que piora, assim, segurança e sujeira. Eu fico triste porque, afinal de contas, também minha família toda está aqui. Foi onde eu cresci. Um dia talvez eu volte, né? Não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente fica triste por causa disso. Não sabe por onde começar, onde que a gente melhora, como que a gente faz, né? Eu queria que ela voltasse, porém não quero, que eu quero ir pra lá. Então fica lá por enquanto. A pessoa egoísta num grau, né, gente? Foda-se sua vida. O importante é que eu quero voltar pra Ilha da Madeira, ficar só mais um pouquinho. Pauline, pra quem tá nos vendo, nos ouvindo, dicas sobre morar. Quando a gente gravou o vídeo da outra vez, eu vou deixar linkado aqui outro vídeo, o salário tava em 600 euros, uma coisa assim, na época. Eu me lembro bem. Aí hoje está em 900 o mínimo. 980 né? na Madeira e 920 no continente, que tem essa diferença, né? Qual que é a situação hoje? Alguém está nos ouvindo, vá fazer turismo, vá passear, mas tem uma pessoa aí, de repente, com a mala montada, querendo mudar de vida, está vendendo carro, moto para ir para outro país, sabe? Assim, no modo Dora Aventureira. O que você fala para essa pessoa? Fique, vá? Não, vá. Eu acho que tem que tentar, mas assim, de acordo com a lei, né? Porque agora você não pode mais sair daqui como turista e chegar lá e arranjar trabalho. Você tem que sair com o visto do Brasil. Então, se você não tem a cidadania europeia ou portuguesa, enfim, você tem que ter um visto de trabalho, uma promessa de trabalho, ou já um contrato da empresa que está dizendo, quando ele chegar aqui, ele vai ter o trabalho. Porque se você chegar lá sem nada disso, e a pessoa perceber que você vai trabalhar, né, você não consegue. E mesmo depois que você entrou, você está como turista e entrar, as empresas elas não vão te contratar, porque elas tomam multa, né? Se elas contratam um turista. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem mais agora. Eles frearam justamente porque houve um boom, né, de não só brasileiros, mas de outros países também, mas muitos brasileiros que foram nessas condições, né? Vou como turista e depois onde trabalho eu fico por lá. Pois é um jeito. Muitos não conseguiam trabalho, ficavam morando em barracas e pedindo dinheiro, e é isso que eles querem evitar, né? Sim. É isso que eles querem evitar. Tem até um candidato, não sei se está acompanhando, que vai ter a presidência. Domingo para votação para presidente. Já agora? É agora, Nossa, dia 18. Por algum motivo achei que era fevereiro, porque tá uma briga lá, né? A primeira ronda, né? A primeira volta que eles fazem, que é o primeiro turno, é agora, domingo. E um dos candidatos é de extrema direita e ele quer banir tudo, quer deportar as pessoas todas que... Que é o discurso que está rolando na Europa inteira, né? Não só com o brasileiro, a gente vê muito o ICE nos Estados Unidos, o que está acontecendo, né? Mas na Europa, como um geral também, a ascensão da extrema-direita, e aí quando eu falo da extrema-direita, eu falo no sentido dessas políticas antimigratórias, sim, né? principalmente, né? Antimigratórias. Que é sensível a todo o país, né? Eu acho que a gente olha o Pálido Ponto Azul, não tem muro nenhum, mas os territórios foram divididos com essas fronteiras e tá cada um ali defendendo a sua ou tentando pegar do coleguinha também, que isso acontece muito, né? Colocar cerca mais para lá. Mas essa questão, com esse discurso da extrema-direita de não aceitar imigrantes, que vai ser melhor para o povo, ele convence muito, né, Pauline? Eu não sei, parece que nas últimas pesquisas que eu vi aí, ele estava em primeiro. Mas assim, não estava com muita porcentagem, estava muito próximo, tipo, acho que era 24, o outro era 22, era baixinho. E tem que pouca ter diferença. Tem pouca diferença, mas ele estava em primeiro nas pesquisas, não sei o que vai dar. Eu não voto lá porque eu não sou cidadã português, né? Mas meu marido vai votar, também não sei em quem que ele vai votar lá, se ele fez a pesquisa dele. Conte pra gente, Renato, em que você vai votar? Mas é difícil também, né? Assim, eu acho que é um lugar muito... A gente quer... eu imagino pro português também como é difícil. É que aqui no Brasil a gente aceita tudo, o americano vem quebrar a perna, vai pro SUS e tá tudo bem, né? Aqui a gente tem é uma outra forma de lidar com o imigrante. Não cobram nada, não tem cobrança, não, simplesmente não, como não se fosse um participação. Um residente. Não tem essa coisa de... Coisa.
E na Europa não, né? Você vai com seguro, saúde, Vai com tem seguro uma boa saúde. participação. Tem que pagar, sim. Tem uma taxa, uma taxinha. É pouco, mas tem. Mas tem uma saúde pública, Tem. mas você tem uma participação Tem a parte ali. também, que, assim, o turista que se machuca, ele tem condições de pagar o que visita lá, né? Aham. Mas caso tenha que ir pro Nélio Mendonça, que é o hospital lá público, acho que tem uma taxa para pagar, não é sempre tudo de graça. Mas mesmo. vai ser atendido. Vai ser atendido, vai. E o seguro também, eles fazem seguro, né? Então, tudo Menos certinho. mal, mas assim, se você quer ser um imigrante, não seja imigrante legal, não vá na clandestinidade. Não. Veja Essa é a os dica maior documentos, mesmo. eu acho que faça esse planejamento de grana também. Eu tenho grana para viver 6 meses. Não, provavelmente sua grana vai dar 3 meses. Porque tem isso também, quando você converte o real pro Sim, euro. tá muito. Até 6 e pouco, eu acho, agora, 6,50. Chegou a 7 um tempo atrás aí. Acho que agora tá 6,10, 6,20, não sei. Mas tá muito alto, né? Sim. Muito alto. Mas esse planejamento ele é super importante, você ter uma rede de contato lá. Cuidado, sempre eu falo muito disso, cuidado com as mulheres com relação ao tráfico humano, cuidado com mulheres que conhecem pessoas na internet, que prometem um casamento. Nossa. Tem toda essa questão também, né? Quantos casos de mulheres que mantiveram relação online com o homem durante meses e meses e meses, e aí vai para uma viagem e aí não volta nunca mais, né? Então, desde tráfico de órgão até trabalho análogo à escravidão, tem um monte de questão, né? Que eu acho que é sempre pertinente a gente lembrar, porque nascer mulher é sempre estar em risco de alguma forma. Eu sei que a gente está todo mundo buscando um amor, uma maneira de viver melhor, mas fiquem ligadas nisso. Não mandem dinheiro também pra galera, né? Porque tem muito isso também, né? Eu já recebi e-mail de príncipe que precisava de um depósito de 5 mil para liberar a herança. Sério? Acho que é uma spam que a galera faz geralzona, assim. Entendi. Falei, olha, gente, pra mim tá pedindo. Errou, príncipe. Errou, que não tem dinheiro. Errou rude, errou feio. Aí eu devolvi e-mail pedindo, pra eu liberar minha conta, eu preciso de 2 mil. Você pode me depositar 2 mil? Aí eu consigo fazer 7 pra você. Nunca mais respondeu. Eu tentando dar golpe no golpista, né? É isso, às vezes acontece. Você que vai viajar também, gente, não seja mula. Nossa. No sentido, né? Não leve drogas para a Europa. Eu não quero ver você naqueles negócios da Polícia Federal que prende pessoas, que prende mala. Acho que eu assisto aquilo e fico um pouco impressionada com a cara de pau da galera voltando da Europa com mala cheia de droga, cheia de cocaína, cheia de... Gente, não tem jeito fácil de ficar milionário sem passar um risco aí. E provavelmente você que está carregando a mala no aeroporto, não é você que vai ficar rico com essa história de tráfico de drogas, né? Exatamente. Então, fiquem ligados. É isso, esse programa vai de poesia a tráfico internacional de pessoas. Agora, assim, recados finais, quer mandar beijo, quer... Vou mandar um beijo pro Renato, que vai assistir isso depois, né? Que agora ele tá trabalhando. Da minha família, vou sentir muita falta de vocês, tá acabando a viagem, mas eu volto ano que vem, vamos ver. É isso. É isso. Amei ter você aqui. Obrigada. Que bom que deu certo. A Pauline, que bom. Ela me alimenta de coisas no LinkedIn. Ela manda textos interessantes. Eu acho que daí eu vou ler o texto e esqueço de voltar para agradecer. Então, eu já estou fazendo a minha culpa aqui no canal. Porque você está sempre também atenta, ligada, né? Coisas de tecnologia, de inteligência. Você me mandou um de podcast, que eu acho também muito legal. E aí eu vou ler... Eu leio a matéria, lembro de alguém, eu sempre para você, para outras pessoas também, que eu acho que se ela não leu, acho que é interessante que ela saiba, né? Não, eu adoro, continue mandando. Nossa comunicação online. E eu espero que nosso encontro próximo seja na Ilha da Madeira, né? Também. Tomar uma poncha, passar a mão na onde? No calção do Cristiano Ronaldo. Porque não, a gente não falou aqui, mas é terra de Cristiano Ronaldo. Ilha da Madeira tem estátua, tem museu, tem a família dele lá, uma parte da família dele. Também tem o cassino, que é o design, a estrutura. Oscar Niemeyer. Então, a Ilha da Madeira tem... Faça turismo. Olha, eu acho que a gente vai ser patrocinada. Especial Ilha da Madeira. Exatamente. Conheça a Madeira. Que tem um ano novo incrível também, com queima de fogos 360. Sou suspeita, acho lindo, mas Copacabana também dá uma emocionada. Né? Parece que ganhou um prêmio Guinness, recorde de fogos. Assim, é lindo, assim. Tem muita coisa legal em Portugal, no geral, mas na Ilha da Madeira, que é
a O show terrinha pirotécnico. o show pirotécnico do Ano Novo, o Natal, maio tem a Festa das Flores. Tem carnaval também, tem né? carnaval semelhante ao nosso, que é menor, desfile né? na rua, mas né? tem desfile, tem carro alegórico. Eles tentaram imitar a gente, né? Isso. Mas é bem acabado, bem bonitinho e é interessante. Para quem vem de fora, assim, da Europa, é um dos melhores carnavais Sim. na Europa. Né? Porque parece com o brasileiro. Parece com o brasileiro, mas brasileiro é melhor, o nosso é melhor. Mas é lindo, se você tiver a oportunidade de conhecer a Ilha da Madeira, aqui a gente recomenda. Aí você tira um dia para ir conhecer o restaurante, o Belmont Ritz Palace O hotel e tem um restaurante dentro. O restaurante. O hotel é o rosa, né? É o rosa. É Belmont Ritz Palace, é um hotel rosa e dentro tem um restaurante. Que é 5 estrelas, estrela Michelin, inclusive. Michelin. Tem uma estrela Michelin. É o olho da cara. Mas... isso não é uma vez na vida, outra na morte, que se você não pagar a conta, sai um olhinho. Mas tem experiência, gente, que vale mais do que, sei lá, do que uma roupa que você compra com uma etiqueta para ficar no armário. Viva essas experiências. E é isso. Saudade da Madeira. Renato, beijo! Beijo! Já mandei, mandando de novo. Obrigada você. Agora a gente vai voltar a fofocar aqui. Vou servir para ela um vinho tinto suave de mesa. Tô brincando. Não, pelo amor de Deus. Porque em Portugal a gente bebeu vinho. Se teve uma coisa que a gente fez, degustação de vinho. Você me contou uma degustação de vinho ali perto do teatro. Do Teatro Baltazar Dias. Muito bom. Tomamos vinho. Teve uma coisa que a gente fez, eu falei, não, vou levar uma garrafa. Eu tenho todas as rolhas que a gente tomou em Portugal. Tenho em casa um pote com todas as rolhas. Acho que a rolha do dia que a gente se conheceu, eu tenho guardado escrito Paulinho e tal. Porque eu escrevo diário nas rolhas. Não cabe rolha mais na minha casa, mas eu tenho. Não trouxe nenhuma garrafa de vinho de Portugal, mas eu trouxe todas as rolhas que eu bebi, de coisas que tinham rolha. E aí eu choro toda vez que eu vejo o preço do vinho, né? Que é uma diferença absurda. A importação, né? Tem taxa alta também. Mas agora o Brasil está o quê? O Mercosul negociando com a União Europeia. Nossa, esperança de queijos e vinhos em preços melhores neste país. É verdade. Acho que vai ser bom. Vamos ver. Ótimo. E quando eu for pra lá, eu vou levar uns queijos mineiros, uns queijos canastra e uns vinhos suaves de mesa pros portugueses. Não vão gostar. Isso aí não. Gente, seguinte, Paulina e Marinzito comigo hoje diretamente da Ilha da Madeira, Portugal. A gente vai ter um papo aqui sobre vida, sobre carreira, sobre mudanças, sobre adaptação em outro país. Eu vou deixar linkado aqui o primeiro vídeo que a gente gravou juntas lá na Ilha da Madeira, quando eu morei lá. Tem um vídeo que a gente fala um pouquinho desse contexto, né? O nosso contexto de quem estava chegando naquele momento. Eu e a Paulina chegamos ali em 2017. E anos depois, agora em 2026, 9 anos depois, a gente também falando, ela continua na Ilha da Madeira, mas falando um pouquinho sobre essa experiência de ser uma estrangeira e se adaptar, né, a este mundo que está em constante mudança, com seus muros, com suas grades, com seus territórios, mas também com seus prazeres, sabores e sotaques e com seus vinhos. É isso, gente. Vou levar a Paulina agora para tomar um vinho nacional e é isso. Obrigada pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.